Evangelho de Marcos, no capítulo 9, o versículo 30 ao versículo 41, nós vamos continuar com a exposição de Marcos, o capítulo 9 de Marcos, o versículo 30 ao versículo 41. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu quero falar nesta noite sobre o desejo de superioridade e Jesus, servos de todos até a cruz. Nós vamos falar baseado nesses versículos, o desejo da superioridade e Jesus, servos de todos até a cruz. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Estou sentindo cheio de fogo aqui. Tem uma fumaça cheia de fogo aqui em cima. Estão sentindo? Mas não é aqui não, né? Espero que não seja aqui, pelo amor de Deus. Lá do lado lá, né? Não, pode deixar, tá calor. Meus amados irmãos, se apertar aqui, o cheiro está forte. Nós estamos dando continuidade. Depois de nós falarmos acerca da cura do jovem possesso, nós entraremos num assunto de tamanha importância. Não pode fechar, já tá, pegou bravo em vocês, então o negócio está feio. Mas os diáconos, dá uma verificada aí se não tem nada queimando aí, pegando fogo, fio, fica de olho aí. Mas dobre atenção aqui agora. Nós falamos acerca do jovem possesso, falamos acerca da questão de os discípulos não conseguirem expulsar os demônios. Jesus disse qual era a razão por eles não ter conseguido expulsar os demônios. E agora nós vamos entrar numa situação crucial da nossa vida, que eu tenho certeza que vai falar fortemente aos nossos corações. Quando nós observamos aí no versículo 30 ao versículo 32, nós vemos Jesus por mais uma vez falando acerca do seu sofrimento. Jesus, ele vai dizer por mais uma vez que ele será entregue nas mãos dos homens, e que os homens o matarão, mas que depois de 3 dias da sua morte, ele ressuscitará. Mais uma vez Jesus está anunciando que ele deve ser entregue nas mãos dos homens ímpios. Jesus está dizendo, que Jesus está querendo dizer, é que ele será entregue, que o Deus o entregará nas mãos dos homens ímpios, que o Deus o entregará sob a custódia dos homens ímpios. Jesus mais uma vez está chamando a atenção dos discípulos e dizendo: eu serei entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará.
eles, contudo, mais uma vez, eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo, eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo e temeram de interrogar a Jesus. Talvez seja pelo fato que aconteceu ali quando Pedro tentou defender a Jesus e Pedro foi totalmente repreendido por Jesus. Talvez seja essa a questão de eles terem medo de perguntar para Jesus por que ele vai ser entregue, por que ele vai morrer. Então a Escritura diz, Marcos vai dizer que eles temiam de interrogá-lo. A questão é que Jesus está dizendo que será entregue pelos homens maus. Ele será entregue pelo pecado da humanidade, ele será entregue porque o mundo jaz no maligno, ele será entregue porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por mais uma vez, Jesus traz a memória deles, falando da sua morte, da sua entrega por amor de muitos. O versículo 33 vai dizer que tendo ele então partido para Cafarnaum, estando ele em casa, ele então vai interrogar os discípulos, e aí Jesus vai perguntar: do que é que discorreis pelo caminho? Porque os discípulos estavam discutindo no caminho, eles estavam falando acerca de algo no caminho, haveria uma coisa que estava tirando a paz dos discípulos de Jesus. Eu quero que você entenda que são esses discípulos que abandonaram tudo, deixaram tudo para seguir a Jesus, tomaram decisões nas suas vidas de abandonar tudo e seguir o Mestre, de se tornarem discípulos de Jesus. Jesus então, no versículo 33, ele vai dizer: do que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. A primeira coisa que nos chama a atenção é a preocupação desses discípulos, diante agora de tudo que Jesus tinha feito aos olhos deles, diante dos milagres, diante das maravilhas que Jesus tinha realizado. Esses discípulos agora se encontram em plena carnalidade do seu egocentrismo. Eles estão discutindo não acerca do reino, eles não estão discutindo o que será a obra deles a próxima, não, eles estão discutindo quem será o privilegiado, eles estão discutindo quem terá a primazia, eles estão discutindo quem será o primeiro lá no céu. E Jesus, sendo Deus, antes que eles falassem alguma coisa, Jesus então faz a pergunta: o que é que vocês estão discorrendo pelo caminho? E eles temeram, porque eles estavam discutindo quem era o maior. A grande preocupação desses discípulos agora é quem era o maior. É a preocupação do status. Eles estão em busca agora, eles não querem sofrimento, eles não estão preocupados com o sofrimento que há de vir, não, eles não estão preocupados em ser o último, não, eles estão preocupados com o status mesmo, eles estão preocupados com ser o primeiro, estar no centro do pódio e levar o primeiro, eles estão preocupados em estar em evidência. Nós observamos o equívoco desses discípulos de não compreenderem, por mais uma vez, que Cristo deve morrer. Eles não perguntam, não questionam, de medo de serem repreendidos novamente. Nós vemos esses discípulos por tanto tempo e ainda não compreendem a necessidade de Jesus se entregar. E além disso, agora eles estão preocupados quem será o maior. Nós vemos Jesus apresentando que ser discípulo de Jesus é servir, é viver para servir, é estar disposto para servir. Mas aqui os discípulos não compreendem isso. Os discípulos querem o primeiro lugar, eles querem status. Eles estão no meio fazendo a obra, mas eles estão preocupados quem será o maior, quem estará em evidência. Versículo 35 diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Eu quero que você preste atenção que agora Jesus ele vai tirar os discípulos do meio da multidão e chama eles em particular. Jesus vai tratar agora o ego desses homens. Jesus vai chamar a atenção deles à parte e chama eles, senta com eles e começa a dizer: viu?
Preste bem atenção. Se alguém quer ser o primeiro, será o último servo de todos. O que Jesus está aqui ensinando? Que aquele que quiser ser o primeiro no céu, o céu é o oposto da terra. O céu vai na contramão da lógica desse mundo, da conduta desse mundo. Preste bem atenção aqui. O mundo vive em busca da supremacia. O mundo vive em busca, os homens ímpios vivem em busca do primeiro lugar. Os homens ímpios, se precisar, eles matam, eles passam por cima para ter em primeiro lugar, para estar em evidências. Os homens ímpios negociam tudo que for, entregam as suas almas para estar em evidência, para serem os maiores. O mundo que vivemos é um mundo de lutas e guerras. De quem é o maior? De quem é o melhor? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai vencer? Se você ligar as redes da televisão, você vai ver vários reality shows que estão disputando quem será o primeiro, quem será o melhor, quem levará os 2 milhões, quem levará o troféu. É uma luta desenfreada pelo primeiro lugar. Mas no céu não é assim. Jesus vai chamar a atenção dos discípulos, porque os discípulos não entenderam como é no céu. Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro. Jesus está falando de céu aqui. Jesus está dizendo de eternidade. Jesus então fala: tem que ser o menor, tem que ser o primeiro, e será o último e servo de todos. Quem quiser ser o primeiro no céu, terá que ser o último aqui na terra, e terá que ser os servos de todos aqui agora. Essa é a grande questão do discipulado. Jesus está dizendo: não, vocês não estão entendendo. Aquele que quiser ser o primeiro, ou quiser ser o maior, tem que ser servo, tem que ser o último aqui, os servos de todos. Nós vivemos num tempo que as pessoas só querem ser servidas. Vivemos um tempo de um tremendo egoísmo, pessoas egoístas, que só querem ser servidas, pessoas que não admitem, não aceitam servir. Nós vivemos num tempo que as pessoas, no meio do cristianismo, que as pessoas não entendem o que é servir. As pessoas não querem ser último, as pessoas querem destaques. Nós vivemos na época do cristianismo que a briga por um destaque, por um título, por um cargo, é uma luta desenfreada. Pessoas humilhando pessoas pisando nas pessoas querendo ser superior às outras. Jesus está dizendo para os discípulos: não é assim no céu, não é assim. Vocês não entenderam. E a gente vê as pessoas sendo intituladas como deuses, como superiores, como os verdadeiros gurus do momento, pessoas que são totalmente servidas. Há anos atrás, eu vi pessoas sentadas em cadeiras, e pessoas colocando dinheiro aos pés de líderes religiosos, que querem simplesmente serem servidos, que não entenderam o que é servir, o que é ser o último. Jesus está dizendo: ei, por que vocês estão discorrendo? Qual que é o problema de vocês? Vocês não entenderam que servo, que discípulo tem que ser o último aqui, e servos de todos. A Bíblia vai dizer que é melhor servir do que ser servido. A grande questão: qual é o nosso maior desejo? Qual foi o nosso maior desejo em 2019? O quanto nós servimos, e muitas vezes nos encontramos egoístas. Queremos ser servidos, mas não servimos ninguém. Queremos ser ouvidos, mas não ouvimos ninguém. Queremos ser atendidos, mas não atendemos ninguém. Queremos ser o primeiro, mas nunca queremos ser o último. Jesus chama eles à parte. Vocês não entenderam. E ainda vocês não entenderam, eu vou dar uma ilustração. E aí Jesus vai usar uma ilustração greco-romana. Uma ilustração greco-romana, e você vai entender o porquê que ele vai fazer isso agora. Leia comigo aí, versículo 36. Trazendo uma criança, ele vai usar essa postura. Ele vai trazer um ensinamento que era conhecido do greco-romano. E eu vou dizer porquê. Trazendo uma criança, colocou-o no meio deles, e tomando nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe.
e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o Pai que me enviou. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus usa essa atitude porque na história greco-romana, as crianças eram as menos desfavorecidas. Por quê? Porque na antiguidade, no greco-romano, eles entendiam que as crianças eram crianças que deveriam ter atenção, e toda a atenção quando se tornavam na estatura de adultos. Enquanto crianças, elas eram insignificantes, não valiam para nada, não serviam para nada a não ser para dar trabalho. É por isso que você vai ver Jesus uma certa feita, quando as crianças estão querendo vir até Jesus, Jesus diz: não impeçais, deixai elas vir a mim. Jesus vai tomar, e qual é o ensinamento disso, dessa ação de Jesus? Jesus vai dizer: olha, não impeçais de vir a mim. Vocês precisam dar atenção aos menos desfavorecidos. O que Jesus vai ensinar aqui? Vocês precisam dar atenção aos menos desfavorecidos. Vocês precisam servir aqueles que são humilhados. Vocês precisam dar atenção. Precisa ser servo daqueles que são inferiores, daqueles que o mundo rejeita, daqueles que o mundo não dá nada, daqueles que são rejeitados. Vocês precisam dar atenção. Vocês precisam trazer até vocês, porque aqueles que atendem um desses pequeninos, atende a mim, atende ao Pai que me enviou, ao Pai que me concedeu, mas ao Pai que me enviou. Jesus usa essa ação para mostrar a eles qual é o papel principal dos discípulos: em servir, em atender os menos desfavorecidos, em ser servo daquele que é rejeitado, em ser servo daquele que é humilhado, em ser servo daquele que a sociedade não dá nada, em ser servo daquele que a sociedade não olha, da sociedade que não tem. Mas eu tenho uma grande notícia para dar para você: Deus está olhando você, Deus está olhando a mim. Para aqueles pequeninos que servem ao reino de Deus, para aqueles que servem, para aqueles que é servo, Deus está olhando você, Deus está olhando tudo aquilo que você tem feito na sua obra. Deus está de olho em você, em todos aqueles, até aquele que faz a coisa mais simples. Diante de Deus na terra não há maiores, diante de Deus na terra não há melhores, diante de Deus na terra todos são um para Deus. E Jesus pega e faz essa cena maravilhosa para neutralizar, porque os discípulos, eles queriam cessar, mas Jesus, ele continua no seu ensinamento. Ele então usa esse ensinamento. Olha, por que vocês estão preocupados com isso? A preocupação de vocês deve ser em servir. Não há pódio aqui na terra. Nós não lutamos por uma coroa corruptível, nós lutamos por uma coroa incorruptível, aonde todos os filhos de Deus receberão essa coroa. Meu irmão, eu quero dizer para você que tudo aquilo que você faz na obra do Senhor, assim como os discípulos, até você que vai no chão da igreja, você pequeno, criança, que ajuda a sua mãe quando vem para lavar a igreja, tira um pó, faz qualquer coisa, lava um banheiro, você não é menos do que eu, do que o presbítero, do que o diácono. Você não é menos do que ninguém aqui, você é igual a todos nós. Jesus está dizendo: não há maiores aqui na terra. Eu quero dizer para você, você que lava um banheiro, você que varre o chão e limpa uma cozinha, você é maior no reino de Deus. Continue querendo servir e servir e servir, porque é lá no céu que nós somos reconhecidos como os maiores, como os primeiros do céu. Talvez as pessoas não reconheçam você. Você não precisa de título de presbítero, de pastor diante de Deus para ser reconhecido. Não, Jesus está dizendo: todos são iguais, servos. As crianças naquela época precisariam atingir uma idade para serem aceitas, para ter a atenção dos homens. Jesus chama a atenção: não, vocês não podem fazer isso, vocês não podem agir dessa maneira. Todos aqueles que receberem as pessoas, não excluem as pessoas, não excluem o que elas fazem, não excluem os seus trabalhos. Você
que bota a mão no bolso e oferta, compra um pão, compra um leite, você que às vezes tem um dinheirinho para ajudar no café da manhã, para comprar uma caixa de leite, deixa eu dizer uma coisa para você, você terá um grande galardão no céu, você é o primeiro no céu. Fique sabendo disso, vocês pequeninos, jovens e adolescentes, que entrega folheto na rua, que fala de Jesus, que ajuda aqui na igreja, que faz isso e faz aquilo, vocês são maiores lá no reino dos céus. Não se preocupem em ser primeiro aqui, não se preocupem em lutar para estar em evidência aqui, essa não é o fundamento do evangelho. Não, se preocupem em servir, ser servo. A preocupação nossa deve ser: será que eu estou servindo? Servo. Servo, esse é o evangelho, por simples, servo. Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Não se preocupe se alguém não te deu título, não se preocupe com tapinha nas costas, não fique preocupado com isso, não se preocupe se alguém não te chamou por título, larga a mão disso, isso não vai te levar a nada, isso vai te massagear o teu ego. Não se preocupe com isso, não se perturbe com isso, que alguém não viu você lavando o banheiro, não se preocupe com isso, não faça isso para os outros ver, não faça nada para os outros ver, tenha na cabeça, faça tudo como fazendo para o Senhor, em tudo que for fazer, faça como para o Senhor, é isso que Jesus está mostrando aqui. Receba, não rejeite, não rejeite nenhum ato. Aqueles que são rejeitados, quem é você? Já pergunta logo, quem é você? A gente já ouviu, eu cansei de ouvir isso, quem é você? De onde que você é? Qual é a mesa que você faz parte? Jesus não está preocupado com isso, isso é organização. Mas ser servo vai falar muito mais alto do que a organização. Nós falamos acerca dos desbravadores que tentaram trazer a reforma, que sofreram, foram martirizados, homens que não tiveram evidência, mas homens que se entregaram, que foram servos, e por causa deles nós estamos aqui com a palavra de Deus, por causa deles nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, mas não receberam troféus, não foram os primeiros na terra. Nós vemos a galeria da fé, homens que foram martirizados, homens que perderam a sua cabeça, homens que foram jogados em tambores de óleos ferventes, homens que foram arrancados a sua pele viva, homens que foram totalmente, brutalmente assassinados, que não tiveram troféus, que não tiveram primeiro lugar, não se assentaram no pódio do primeiro lugar, homens desses que o mundo não era digno, mas foram homens que foram grandes homens no céu. Hoje eles estão lá no céu, estão como maiores no céu. Foi exatamente isso que Jesus disse: você quer ser o primeiro, seja o último aqui na terra, quer ser o primeiro, seja servo de todos aqui na terra, sirva, meu irmão. Eu quero convidar você nesse ano de 2019, eu sei que muitos aqui talvez não estejam aqui no próximo domingo, ou no outro domingo porque vão viajar, mas eu quero convidar você a 2019, vista a camisa missionária, vista a camisa da missão. Camisa missionária fala de ser servo. Eu quero servir, de qualquer forma eu quero servir. Se apresente a nós, se apresente ao corpo de obreiros aqui. Irmão Cristian, eu não sei ir lá na rua, mas eu sei fazer café, eu sei fazer almoço, eu sei fazer isso. Meu irmão, se apresente a nós, porque a igreja militante precisa de soldados que sirvam. Se preocupa com o título, não. Eu me lembro muitas vezes quando eu fui para Mojimirim, e foi questão de 2 meses, um ano mais ou menos, e logo eu fui levado para o diaconato. Aí o obreiro se levantou contra mim lá e disse assim: quem é você? Você acabou de chegar. Falou desse jeito para mim: quem é você? Você acabou de chegar agora. Quem que você pensa que é para ser diácono agora? Você acabou de chegar na igreja. Falou desse jeito para mim, preocupado com o título. Eu disse para ele: meu irmão, não sei de nada. Eu falei para ele: foi Deus, meu irmão, fala com Deus. Eu falei desse jeito para ele: discute com Deus, foi Deus que me chamou, discute com Ele, Deus que te chamou. Deus chamou vocês, meus irmãos, chamou vocês para servir. Não importa qual seja o lugar que você vai servir, mas o fato é que Ele chamou você para servir, Ele chamou você para ser servo. Não queira ficar atrás de título, não fique esperando o título. Deus chamou para servir, é para servir agora, é já. Está esperando o quê? O que você está esperando? Cai um título, uma coroa, um símbolo, um anel para você servir?
servir. Não, Ele te chama hoje. Ele valoriza o teu trabalho, Ele valoriza o que você faz, Ele olha para tudo aquilo que você faz. Ele vê, Ele vê, Ele vê tudo aquilo que você faz. Ele usa essa expressão para mostrar a eles: não rejeite ninguém. Ele está falando de rejeição, não rejeite ninguém, vocês não são melhores que eles. Versículo 38, disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Primeira coisa que você tem que pensar é esses homens aqui, andando com Jesus. Olha como que você vê o contraste agora. Esses homens que abandonaram tudo para seguir Jesus, para servir Jesus, aprenderam de Jesus, agora são homens que estão confusos, são homens que estão rejeitando as outras pessoas, agora eles estão buscando exclusividade. Primeiro nós vemos o desejo da superioridade, depois nós vemos Jesus servo de todos até a cruz, porque Ele disse: eu vou ser entregue na mão dos homens. Agora nós vemos aqui o espírito de exclusividade. Como é que é? Senhor, tem uns homens aí expulsando demônio no teu nome, e a gente o proíbe. Olha só a arrogância desses homens, desses discípulos. Olha só, eles parando. O que vocês estão falando? Parece que eu vejo Jesus, vocês não estão acreditando que vocês estão falando isso. Vamos ver comigo, 39. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Meu irmão, se alguém estiver fazendo a obra de Deus em nome de Cristo, não proíba. No reino de Deus não há exclusividade. Se você faz, outro também pode fazer. Se ele está falando no nome de Jesus, pregando no nome de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua epístola, quando ele está em prisão, de homens que estão pregando, olha, estão usando lá os seus testemunhos, falando do evangelho. Paulo falou: deixa eles, se não é por nós, não é contra nós, deixa eles falar do evangelho de Cristo. O importante é que Cristo está sendo pregado. Meu irmão, esses homens estavam tão na sua exclusividade, que era só eles que podiam pregar, que era só eles que podiam falar. Eles então: não, Senhor, o senso de exclusividade, de santarrões, agora não, só nós podemos pregar. Meu irmão, pelo amor de Jesus, vai pregar Jesus, pregue Jesus. Você não precisa de púlpito para pregar Jesus, pregue Jesus, porque Jesus não lhe proíbe. Então você vê as pessoas aí fora pregando Jesus, deixe que pregue. Jesus disse: não lhe proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Deixa eles pregar. Olha como é que os discípulos estão equivocados, mal intencionados, pois quem não é contra nós é por nós. Ele está fazendo a obra de Deus? Está falando de Jesus? Tá. Na sua simplicidade? Tá. Na sua humildade? Tá. Então deixa ele falar de Jesus. É isso que Jesus está falando. Deixa eles. O que vocês estão querendo ser dono? Querendo determinar quem é que prega, quem não prega? O que vocês estão fazendo? Não é isso, vocês não estão entendendo nada. Porquanto, e ele vai encerrar: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E ele encerra falando: qualquer um que der um copo de água em meu nome. Ele está falando de servir um copo de água no meu nome, de modo algum perderá o seu galardão no céu. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre do espírito de superioridade, que o Senhor nos guarde do desejo de sermos servidos, mas que Ele coloque em nós o desejo de servir mais e mais. Quero que você curva a tua cabeça nesse exato momento. Um copo de água que você der a alguém está servindo alguém ao galardão nos céus. Eu quero que você curva a tua cabeça e reflita como que está a sua vida. O quanto que você tem servido no reino de Deus? O quanto você tem abandonado o seu ego? O quanto você tem abandonado os teus questionamentos? Irmão tal não perguntou por mim. Porque o irmão tal não viu o que eu fiz. O irmão fulano de tal não me agradeceu pelo que eu fiz. Isso é espírito.
é espírito de querer ser servido. Não é esse o espírito do Evangelho. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é servir. Quer ser o maior? Sirva. Quer ser o maior? Se entregue. Quer ser o maior? Renuncie. Quer ser o maior? Se entregue como Jesus se entregou. Sirva como Jesus serviu. Morra para a carnalidade como Jesus morreu, se entregou. Quero que você ore a Deus e diga a Ele: Senhor, faça um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero no ano de 2019